Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. A vontade de Deus se fará em nós quando permitirmos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós com a abundância de vossas graças e de vossos dons. Saber viver. Mensagem para o dia 22 de fevereiro. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Lucas 1:38. Querido filho, bem sabemos que a nossa existência está desde o infinito no coração do Pai. Se o nosso viver provém do Criador, qual o sentido de passarmos por esta vida terrena sem estarmos unidos umbilicalmente ao princípio de todas as coisas? Quando eu disse que a vontade do Altíssimo se fizesse em minha vida, eu não só disse, mas também desejei com todas as minhas forças que o querer de Deus abraçasse o meu querer, que o desejar de Deus domasse as minhas vontades. E assim se fez. Na oração do Pai Nosso, rezamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E eu afirmo, não basta dizer em oração, mas é preciso aspirar, é preciso clamar com a alma, sem medo e sem reservas. Palavra-chave: vontades. Outro dia, em alguma das reflexões, eu mencionava o Pai Nosso. Foi quando falava de perdão, acho que foi ontem. E hoje aqui o próprio texto faz menção ao Pai Nosso. Enquanto eu lia a mensagem antes de vir gravar o vídeo, eu pensei, é também um bom exercício para nós pegarmos essas orações que nós rezamos cotidianamente, como o Pai Nosso, por exemplo, e cada dia você pegar um pedacinho da oração para meditar. Quando nós rezamos a oração completa, nós podemos perder detalhes. Nós podemos rezar com pressa, podemos rezar num momento que, quando a gente vai rezar um terço, por exemplo, às vezes com 15 minutos a gente reza, 20 minutos se a gente nos mergulharmos ali um pouquinho mais. Mas se em meio a tudo isso, nós tentemos nos colocar na posição de aprender, de buscar entender aquilo que realmente Jesus queria que nós disséssemos em oração, pedindo a Deus. Pai Nosso. Pensemos isso hoje. Ele é Pai de todos. Ele não é só meu. Ele é Pai também do meu vizinho, que faz barulho, que coloca uma música irritante. Deus é Pai também daquele colega de trabalho que às vezes me tira do sério. Deus é Pai também daquela pessoa que me deu uma fechada no trânsito. Então, ao longo do dia, pegue uma parte da oração do Pai Nosso. Comece com essa parte. Pai Nosso, Pai de todos. E vamos nos mergulhar nisso.
passar um dia pensando nisso. Pai Nosso. A ideia está colocada aqui à noite, mas faça isso amanhã, no decorrer da manhã. Na sua oração inicial, pegue um pedaço do Pai Nosso e pense ao longo do dia, Pai Nosso. Então, quando alguém vier falar com você sobre um problema na vida, sobre uma dificuldade, uma tribulação, quando você passar por uma provação, respira, Pai Nosso. E aí aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que veio desabafar, pedir um conselho, pedir uma orientação, Pai Nosso. Lembrando que Deus é Pai de todos, não só de quem eu amo, não só de quem me faz bem. E aí nós colocaremos aqui a palavra-chave, vontades. Nós vamos submeter as nossas vontades a Deus. Porque quando alguém me fecha no trânsito, a minha vontade pode ser de xingar, de revidar, de buzinar, de maldizer, mas aquela pessoa é filho de Deus. E se eu xingar, maldizer, desejar mal a um filho de Deus, se eu fizer isso contra o seu filho, você vai ficar chateado comigo. Então, quando eu fizer isso a um dos filhos de Deus, eu estarei magoando o coração de Deus. Então, que essas pequenas reflexões, essas pequenas análises que nós vamos nos colocar a fazer das nossas orações, agora peguemos o Pai Nosso, quando terminarmos isso, busque uma outra oração, a Ave Maria, e vamos nos colocando cada vez mais na presença de Deus, para submeter as nossas vontades à vontade dele. Você tem um santo de devoção? Já estudou a respeito da vida desse santo? Esse santo hoje está no céu, atendendo a muitos dos nossos pedidos e intercedendo junto a Jesus e alcançando milagres para muitas pessoas. Porém, para que ele chegasse nesse patamar, que nós podemos dizer que ele chegou no pódio da vida, não. Quem chegou no pódio da vida não é quem construiu uma grande mansão, quem conquistou um grande patrimônio físico, econômico para deixar de herança, não. Quem chegou no pódio da vida é quem venceu na vida terrena e espiritual, que combateu o bom combate. Então, para que esse santo hoje estivesse na eternidade, adorando a Deus face a face, intercedendo por nós, nos apadrinhando, nos pegando por filhos espirituais e nos conduzindo numa vida de conversão e de santidade, essa pessoa dobrou a coluna cervical dela. Essa pessoa se dobrou diante da vontade de Deus. Quantos santos abriram mão de muitos e muitos prazeres terrenos? Eu já disse e volto a repetir dentro deste momento. Todos nós temos direito a momentos de alegria, temos direito a momentos de prazer. Seja um passeio em família, seja aquelas reuniões com os amigos, tudo bem ordenado, é claro, sem dar ocasião a pecados. Mas é salutar que nós vivamos contentes. E como que eu vou viver contente? Como que eu vou viver sorrindo se eu não desfrutar de alegrias nessa vida? De vez em quando comer aquela coisa saborosa, aquela coisa gostosa a minha comida preferida. E a comida preferida a gente não come todos os dias. Quem é que vai falar
tão tranquilamente que a sua comida preferida é o arroz e feijão, porque ela está na sua mesa todos os dias, né? Ou mesmo uma sobremesa que depois dos 20, 25 anos, aquela sobremesa tão prazerosa ao paladar começa a pesar no nosso corpício, né? Então nós vamos sempre ali com parcimônia. Não é todos os dias que a gente se dá esse prazer na parte de comer tudo que gosta, passear. Essas coisas são de vez em quando nós fazemos, mas que são necessárias. E as pessoas que não buscam ter pequenos prazeres na vida, bem ordenado, bem colocado, essa pessoa ela pode ir se amargurando com a vida e ela vai achar uma válvula de escape mais cedo ou mais tarde. E isso vai desembocar em vícios, vícios. E isso é muito preocupante. Então, mas de modo geral, vamos voltar ao tema: vontades. Coloquemos as nossas vontades na mão de Deus. O que é que você quer fazer? Qual o seu sonho? Qual a sua aspiração? Será que não foi Deus que implantou aí no seu coração? Ou será que é coisa da tua cabeça te desviando dos planos de Deus? Muitos foram os santos que pensavam, desejavam algo para a sua vida, mas Deus redirecionou essa pessoa, esse santo, para que ele viesse a fazer outra coisa, auxiliando na construção do reino. Os santos, se a gente for olhar bem, tem santos casados, como os pais de Santa Teresinha, por exemplo. O pai e a mãe de Santa Teresinha se tornaram santos, estão sob os altares. A igreja os aclama como santos. Santa Gema Galgani também foi uma médica, mulher casada, mãe de filhos. Então, não é só um Padre Pio que se santificou em meio ao sacerdócio. Aliás, se formos ver, tem menos santos que eram sacerdotes, pelo menos aclamados, né? Mas temos santos aí de todo tipo. Aqueles que morreram ainda na infância, que morreram na adolescência, que morreram depois de já ter entrado para a vida matrimonial, teve filho, teve marido ou teve esposa, teve sua vida em meio à santidade, dentro da vocação que ele era chamado. E todos nós somos chamados a ser santos, porque no céu só entra santo. Às vezes a gente coloca assim aquela ilusão de que santidade é uma coisa muito grande, que não cabe a nós. Isso é um erro que o mundo quer colocar na nossa cabeça. É uma falsa humildade da nossa parte dizendo: "Ah, aqui ninguém é santo", mas querendo dizer: "Aqui nenhum de nós tem chance de se tornar santo". Mesmo que a gente não venha a ser elevado aos altares, mesmo que a igreja não venha a nos proclamar santo algum dia. Tem muitas pessoas que morreram buscando, passaram a vida buscando servir a Deus até a morte. Então elas combateram sim um bom combate. E nem todas elas são chamadas de são isso ou são aquilo. Eu tenho comigo que as minhas avós, por exemplo, que ninguém na igreja hoje conhece ou sabe o nome, eu tenho para comigo que eram mulheres santas. E existem muitos santos desconhecidos, muitos mesmo. Eram mulheres que trabalhavam, eram mulheres que não reclamavam das suas rotinas pesadas. Minhas avós respeitavam bem os seus maridos, criavam os seus filhos com amor e com temor a Deus,
direcionando para que se tornassem boas pessoas, para que se ao longo da vida, também pelo exemplo delas, para que se tornassem exemplos de filhos de Deus. Então, não tenha essa ideia de que ninguém é santo, do tipo, aqui ninguém vai se tornar santo. Pelos meus méritos, pelos seus méritos, realmente, nós não nos tornaremos santos. Mas quando nós nos abrirmos e nos entregarmos à vontade de Deus, não decisão de um dia, decisão de todos os dias, decisão em todas as circunstâncias, de que a vontade de Deus se faça. Deus, ele olha muito para a nossa vontade de servi-lo, mas não é uma vontade da boca para fora, porque Deus, ele sabe muito bem o que está no meu coração. E as pessoas à nossa volta nem sempre vão reconhecer. E tudo bem, porque no final é entre eu e Deus, entre você e Deus. Deus está trabalhando no meu coração, no seu coração, no coração daquela pessoa que te magoou ontem, no coração daquela pessoa que passou apressado na sua frente pela 20ª vez e esqueceu de te cumprimentar. Deus está trabalhando de modos diferentes, mas no coração de todos nós. Nos ocupemos conosco, com o nosso crescimento espiritual. E sempre pense, se o meu coração pertence a Deus, é apenas uma semente que precisa brotar, precisa modificar o meu exterior. A pessoa ama a Deus e ela vai buscar ter compromisso com a sua vida de oração, vai ter compromisso em cumprir os mandamentos de Deus, não faltar aos domingos e festa de guarda, pensar na sua roupa, na sua postura. Será que essa roupa que eu estou usando agrada a Deus? Será que essa roupa que eu estou usando não será causa de perdição para alguém? Do tipo roupa transparente, roupa vulgar, roupa que mostra demais. Por quê? O bonito é para ser mostrado. E o mais bonito que você tem é o seu corpo que vai envelhecer igual um maracujá daqui a pouco? É isso o mais bonito que você tem para mostrar? Que pena, que pena. Veste um sorriso bonito para agradar as pessoas à sua volta. Veste uma paciência, veste uma boquinha fechada de silêncio para não magoar as pessoas, principalmente naqueles dias que você está mais agitado, mais agitada, mais ansiosa. Deixa revestir o seu corpo com coisas que também edificam, que também evangelizam. Nós não evangelizamos apenas falando, porque falar, como diz, até papagaio fala, né? Mas vamos nutrir no nosso coração, no nosso dia a dia, para que nasça sim do nosso coração, para que brote essa semente do Evangelho, que brote em nós tudo aquilo que nós vemos como Nossa Senhora, que se entregou por inteiro. Nem sempre ela entendia, porque era humana, mas ela silenciava, ela ofertava a Deus. Na Bíblia tem pouquíssimas falas de Nossa Senhora. E eu, que sou consagrada a Jesus pelas mãos de Maria, eu preciso aprender com ela a silenciar. Eu sou filha de Nossa Senhora, eu preciso aprender com ela a modéstia no vestir e no falar, no me comportar. Não tenho que buscar me aparecer mais do que os outros e me achar a rainha da cocada.
sempre que eu converso com uma pessoa e eu faço algum tipo de orientação, ou dou algum tipo de conselho, algum tipo de dica, eu deixo bem claro que eu estou dando uma opinião e não uma, como que fala quando a gente, e não uma imposição. Então, se a gente está conversando e eu vejo que tem espaço para falar alguma coisa, eu digo, a título de conselho e não de mandamento. Quem sou eu na fila do pão para mandar em alguém? Eu mando no meu filho que é pequeno. Ele eu estou educando. E nem ele eu posso garantir que o tempo todo me obedeça, porque tem momentos que ele não está perto de mim. E tem momentos em que ele, como criança de 8 anos, não se apercebe que não está cumprindo o que a mamãe ensinou. Quer um exemplo? Eu ensino para o meu filho que ele precisa ser um cavalheiro. Então, ele abre portas, ele agradece, ele elogia e trata bem as meninas, ele sabe que as meninas são princesas, porque ele tem que ter esse olhar de respeito. Mas ontem aconteceu um fato inusitado. Eu estava dando aula eu trabalho com reforço escolar, estava dando aula e aí terminou o horário, conforme tinha combinado com os pais, ela iria ficar um pouquinho para brincar com meu filho. Eles são coleguinhas da escola. E aí deu certo que ela foi ali para a sala, estavam conversando. Daí um pouquinho eu fui lá e prestei atenção num fato. A menina estava de pé e o meu filho sentado. Ele estava sentado numa cadeira, ela saiu da. Eu trabalho aqui nesse ambiente, ela saiu daqui, foi para lá, e aí ele sentado ficou. E ela acabou ficando em pé do lado dele, brincando ali na mesa de massinha. Eu cheguei e falei para o meu filho: Filho, você não está sendo cavalheiro. Ele olhou para mim com uma cara que vocês não fazem ideia. Porque na cabeça dele, ele é um cavalheiro. De tanto que a gente afirma, explica, ensina para ele. Mas ele tem 8 anos e ele não consegue ver tudo. Ele não consegue analisar todas as situações. Aí eu falei para ele, filho, você está sentado e a Isa está de pé. Que cavalheiro é esse que fica sentado enquanto a princesa está de pé, enquanto a dama está de pé? Oferece uma cadeira para ela, puxa uma cadeira aqui perto. E nós temos uma mesa de 8 cadeiras. Então lá tinha uns 6 cadeiras. Uma estava aqui, essa que eu estou usando aqui. Uma outra lá na sala ele colocou uns brinquedos dele em cima. Então ainda tinham 6 cadeiras. Ele ocupando uma tinha 5. Mas não tinha um exatamente ali onde ela estava do lado dele. Ela acabou ficando de pé e ele não percebeu. Então, assim, quantas vezes nós temos 8 anos de idade e não percebemos tudo que está à nossa volta? Não é maldade. Então, quando uma pessoa esquecer de te oferecer uma ajuda, esquecer de ser gentil com você, esquecer de qualquer coisa, fala com calma, orienta. Você não está bem, você sabe que os seus vizinhos vão de carro para a igreja? Conversa com eles. Fala, ei, vocês vão para a missa que horas? Tem como me dar uma carona? Porque hoje eu não estou muito legal. É um exercício de humildade da nossa parte. Aqui no prédio que eu moro, tenho duas colegas que vão para o apostolado da oração, assim como eu. Então, eu não preciso ficar esperando que elas me convidem. E quando o meu marido está em casa e disponível, eu ofereço para elas, mas muitas vezes eu esqueci de oferecer carona. Foi por maldade? Não, não foi. E Deus sabe que não foi por maldade. Então, nós nos envolvemos tanto no nosso dia a dia que às vezes nós nos esquecemos.
coloque a sua vontade nas mãos de Deus. Inclusive na vontade de não julgar o outro, de não sentenciar aquilo que você não sabe. Coloque nas mãos de Deus uma vontade de ser mais humilde, de fazer a sua parte, de fazer. Eu vou me colocar para fazer a minha parte. Qual é a minha parte? É ter mais paciência, é ser mais humilde, é sim oralizar as minhas necessidades para que o outro decida se ele pode ou não me ajudar. Não eu me fechar no meu mundo sem a humildade de estender a mão e de pedir ajuda e ainda querer dizer que o outro é que é ruim. Tomemos cuidado com isso. Todas as nossas vontades, todas as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos sonhos, os nossos planos, diariamente, coloquemos nas mãos de Deus. E tudo bem, de vez em quando, nós teremos 8 anos de idade sem perceber tudo à nossa volta. Nos coloquemos nas mãos de Deus e peçamos para nossa mãezinha nos educar novamente. Ora a gente pede para ela nos gerar novamente, ora a gente pede para que ela nos eduque novamente. E assim, de tempo em tempo, sempre revisando as nossas orações, oscilando sim na vida espiritual. Ora bebezinhos, ora maiorzinhos, mas vamos. O importante é que nós estamos seguindo e Deus nos abençoando sempre. Boa noite, dorme com os anjos, a mãe te ama.